Salve novidade! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje a gente está aqui no canal do Ben Mendes. Sou fã do canal, né? Acompanho o trabalho dele há muito tempo. E cara, tem um vídeo aqui que eu quero reagir com vocês, que é... Audiência, é isso, nós estamos chegando com o Carlos Santos, né? Que é um dos repórteres do Ben Mendes. E aqui é uma fiscalização do posto. Gente, eu gosto muito de fiscalização de posto, de supermercado. Eu trabalho em supermercado. E vamos ver, eu gosto muito de acompanhar esse trabalho, né, da fiscalização. Aqui ao posto de gasolina BR, no bairro de Oitizeiro, juntamente com o Procon, nessa fiscalização. Hoje vai ser fiscalizado preço, tanto de placa, como eles estão anunciando, como também o preço de nota, porque o diesel baixou, né, já é a terceira baixa de diesel que tem, e eles precisam se adequar. O preço anunciado precisa estar é engraçado o preço de gasolina, né? Porque assim, quando sobe, é muito estranho, porque quando sobe em todos os postos ao mesmo tempo. Isso é muito doido. De acordo com a nota fiscal. Então vamos acompanhar aqui o Procon. Notificar também com relação ao preço do diesel. Não é autuação não, a gente vai notificar para vocês se adequarem para fornecer as notas. A gente precisa só do gerente. A notificação é quando é a primeira vez, na primeira visita. Para poder passar para ele assinar também a notificação, tá bom? Se ele autorizar que vocês assinem, se eles autorizarem também não tem problema, tá? Mas será que vai poder? Júnior, você conversou agora, né, com eles. Qual vai ser o procedimento a partir desse momento? A gente está, na verdade, iniciando uma fiscalização nos postos de combustível, né, com relação à publicidade dos preços, né, a questão do preço de aplicativo. Eles trabalham dessa forma, eles têm uma rota, né? Então, cada cidade tem um Procon e eles têm uma rota a fazer. Então, quando eles não estão em operação, né? Por exemplo, tá tendo muita adulteração, tá tendo muito produto vencido em supermercado, aí cada um é responsável por uma área. Aí quando começa muita reclamação, eles começam a fazer essa ronda, entendeu? A fim de diminuir o máximo, né? Preço real da bomba. Então isso precisa estar muito claro e preciso para o consumidor. Então, nesse caso, a gente está iniciando aqui hoje. Já foi informado aos frentistas aqui que a gente vai precisar notificá-los para que adeque a publicidade. A gente já está vendo aqui que a placa não está adequada à legislação e vamos precisar também notificar com relação ao preço do diesel, que houve uma redução por parte da distribuidora, né, da Petrobras, e a gente vai precisar notificá-los para que apresentem as notas fiscais de compra e venda, para a gente fazer a verificação se há um aumento abusivo ou não, e se eles estão também repassando essa redução para o consumidor. Então hoje basicamente é isso, a gente está aguardando agora o gerente chegar para iniciar o procedimento. Certo. De imediato aí aparece o barulho de uma viatura, será que é a polícia chegando? Já vai ver a questão da placa. A gente já está verificando aqui que a placa está em desconformidade com a legislação, né? Então, vocês vão acompanhar também a placa, como ela está em desconformidade. Como é que a lei manda, como é que a lei determina essa precificação, para o consumidor? É importante para o consumidor estar ciente que a legislação determina que o preço do aplicativo ele pode sim existir, mas não tem problema. Mas precisa estar claro para o consumidor, com a mesma fonte, o mesmo tamanho, e o preço real da bomba sem o aplicativo precisa estar acima e o preço do aplicativo abaixo. De forma que o consumidor, quando olhar a placa, ele já visualize qual é o preço real. Bora ver a placa. O preço está normal, grande. Por que ele falou para notificar? Qual é o preço com desconto, se ele porventura tiver o aplicativo? Normalmente eles colocam uma placa bem grande
né, do preço do aplicativo. Obviamente mais baixo. Mas cadê Aí essa vem, placa? é induzido a erro, né? Isso. Coloca seu carro, sua moto, quando abastece, vê o valor lá na bomba a mais alto, né, do que o que está anunciado. É exatamente placa isso, na Carlos. frente. Por isso que a gente está aqui para coibir justamente esse tipo de prática, para que o consumidor não seja induzido ao erro, Cara, parabéns olhando aí. ali o preço maior, Parabéns, né, com a placa maior e, na verdade, com preço menor, mas sem essa observação que tem que ser pelo aplicativo. Então a gente está aqui hoje justamente para coibir isso, para que Tá certo pelo o preço certo. esteja bem visível para o consumidor da forma que a legislação manda e ele não seja, claro, induzido a erro. No mesmo tamanho. Então isso vale salientar que esse seu direito, e hoje o PROCON também está aqui fazendo essa fiscalização justamente para resguardar que esse direito seja de fato efetuado. Você não ser induzido a erro, você está passando com o seu carro, vê lá a plaquinha achando que o preço tá bom, então coloca seu carro, infelizmente acontece isso, induzido a erro. Ele tá no pastel, não? Ligou. Tá, pessoal. Aí não achou. Nós tá vendo só os frentistas aqui até agora e cadê o gerente? Tá de lá do pastel pra cá é meia hora. Certo. Se eu quiser esperar ele, A gente não vai conseguir esperar, mas a gente vai notificar alguém que precisa Autuar. receber. Com certeza. é só com ele. Mas Pra ele. como você Então, é, tipo assim, pra ninguém ir preso, como né? você é funcionário do povo, você ou qualquer um outro, vocês podem receber. Mas não sabe, é quem tá na Mas é frente, porque é só entenda, a gente receber. está numa fiscalização, não é só no posto aqui de vocês. A gente está visitando todos os postos. Então tá eu não vendo? posso ficar Eu aqui falei. esperando o gerente chegar. É uma rota que eles vão fazer, isso aí é uma semana ou mais, entendeu? É a ronda todinha da cidade toda, todos os postos vai ser fiscalizado. Tá, o dia todo, tá entendendo? Então, assim, a gente vai ter que fazer o procedimento, algum E assim, funcionário assina só o procedimento. a prioridade é sempre para aqueles postos que recebe mais reclamação no PROCON, entendeu? Quem recebe mais reclamação é o que E passa pra ele, vai certo? receber visita. Chega, Lucas, assinar, Lucas. Não, a gente vai... E esse japonês da federal aí? Nesse momento, Esse japonês da federal eles aqui? estão sendo de fato notificados e a gente vai verificar essa placa. Vamos olhar aqui a placa. Vamos ver essa placa. Carlos, qual está sendo o motivo dessa fiscalização? É justamente esse. Você percebe que está sendo anunciado esse preço de R$ 5,82. Mas se você parar para analisar, pague pelo app. Então é essa justamente o requisito fundamental da fiscalização. Coibir esse tipo de prática, né? Então eles estão sendo agora notificados. Agora- Isso aqui é uma prática que Agora induz que eu o peguei a visão. Agora que eu peguei a visão, gente. É esse nominho aqui, ó. Caramba, eu não vi. Gente, eu não vi isso. Quem tinha visto isso, cara? Pra mim tava tudo de boa. Realmente. Nossa, eu trabalho para consumidor a erro. É isso, Ele tá isso. vindo ali na via, tá pensando que vai pagar R$ 5,82, infelizmente nesse valor, porque na bomba o preço vai estar de R$ 6,19. Você não vai pagar R$ 5,82, só se for no aplicativo. Então vamos lá, eles vão receber agora a notificação do PROCON. Da placa e tá notificando disso. A placa tá errada e a questão do diesel vai notificar o completo. Eu sei que já chega até o final. Ô Caio, tira uma foto dessa placa ali, por favor. Eu já vi. Tira foto aí do processo da placa e daquela ali também, por favor. No caso eles queriam, Júnior, que ficasse esperando aí o gerente chegar, quem era que ia chegar aqui para vocês realmente notificar. Às vezes isso é uma estratégia para tentar vencer no cansaço, né? Mas a gente tem os meios legais de fazer a fiscalização e a notificação de autuações mesmo sem a presença do gerente. Então a gente vai proceder agora com as notificações, tanto com relação... Pessoal, eu vou passar um pouco rápido, tá? Vou passar um pouco rápido quem quiser assistir sem pausa, né? E sabe, vai lá no canal do Ben Mendes, lógico. Eu sou inscrito, se inscreve lá também. E
a placa que está em desconformidade com a lei, tanto com relação à redução do preço do diesel, que a gente vai solicitar as notas fiscais de compra e venda. Então os fiscais já estão lavrando as notificações e vai ser entregue a algum frentista, ele vai dar o recebido e o gerente toma ciência quando ele chegar. Qual é o prazo que eles vão ter agora para responder essas notificações que estão sendo deixadas hoje? O prazo é de 10 dias, né? 10 dias úteis, para que eles respondam a notificação com a defesa e já com a comprovação da adequação da placa que está em desconformidade. Então, se por algum acaso o japonês da Federal tá ali, ó. ou continuar com a placa, o que vai acontecer com eles? Nesse caso, a autuação com multa, né? Ou até com a suspensão temporária dos serviços. Quando há uma reincidência maior de 2 ou 3 vezes, aí a gente utiliza o artigo 56, inciso 10 do CDC, que fala sobre justamente a suspensão das atividades comerciais do estabelecimento, no caso aqui do posto. Então é isso, audiência. Quero também dizer, né, que nosso querido bem não está tão bem, se não me engano. Mas quero dar minha solidariedade, estamos em oração, que ele melhore também. Então hoje nós estamos incumbidos dessa responsabilidade, estar junto com o PROCON aqui de João Pessoa, nesta fiscalização, né, coibindo essas práticas abusivas que induzem o consumidor aí, né, placas que estão em desconformidade, anunciando um valor bem grande ali, também da letra, pela promoção, quando infelizmente na bomba não está o valor de R$5,82, se eu não me engano, mas sim o valor de R$6,19. Então é isso, a população de João Pessoa, o PROCON está fazendo nesse momento as notificações. Inclusive, Carlos, um meio de mecanismo de defesa e de garantir o seu direito do consumidor, não, nos casos em que há uma placa com preço promocional de aplicativo muito grande e o preço real da bomba apenas na bomba, que a gente já pegou caso assim, o consumidor tem o direito de exigir o preço que está na placa. Então, se não houver o preço real, uma publicidade externa só houver na bomba, o consumidor tem o direito de exigir pagar o preço que está exposto na placa. Então, se por um acaso, consumidor pessoense, pode em todo o Brasil, claro, né? Isso. Mas ele coloca seu carro, sua moto, vai mais específico. Ali está o valor de R$5,82. Isso aí. Bem grande. Eu já vi acontecer aqui na minha cidade. Porém, assim, eles colocam o preço grande e um preço pequenininho junto, sabe? Aí quem é esperto olha nesse preço no pequeno. Mas aqueles mais avisados, normalmente no pequeno eles colocam o preço à vista para pagar à vista ou no Pix. 10% de desconto, às vezes, sabe? E às vezes vale a pena. Eu escolho essa opção, entendeu? É a única placa que tem ali. Lá tá errado. A outra tá no cantinho lá embaixo. Então veja bem. Você vai pagar quanto? R$5,82. Exatamente. Porque ele está induzindo a erro. É o valor que está exposto, né? E o consumidor é o artigo 35, cumprimento da oferta, né? Isso. O consumidor então, tem direito ao cumprimento. Se isso acontecer, liga pro PROCON. Liga pro PROCON. Qual é o número do PROCON? Vocês vêm logo, vocês vêm fazer naquele momento. Não sai do local, não. Fique lá e liga pro PROCON. Liga o número aí. 0800 083 2015 ou através do nosso WhatsApp, que é o 986650179. É a melhor coisa que inventar. Algum desses canais, um dos dois, o consumidor vai ter acesso, vai ter o atendimento e a gente tem equipes de plantão para vir atender. Então, vale também frisar que é bom você fotografar, né? Gerar algumas provas aí ao seu favor. Claro que existe a questão do valor, a inversão do ano da prova e tudo mais, mas claro, é bom a gente estar respaldado. Tire a fotinha da placa, tire a foto da bomba, justamente para quando o PROCON chegar, assim, já ter isso. Se você chegar em algum lugar, pode ser no supermercado, às vezes você vê um preço ali que tá errado, eu vou falar para vocês, eu sou cartazista e assim, eu já paguei mercadorias porque eu fiz a placa errado, entendeu? Por exemplo, uma cerveja lá que era 4 e pouco, eu coloquei o preço de 2 e pouquinho, e a pessoa levou 5 caixas e eu paguei a diferença. O funcionário é que paga, entendeu? Mas assim, o cara foi esperto, porque ele foi lá, tirou a foto e quando eu fui tirar a placa, ele já tinha enchido o carrinho e tava com a foto lá no caixa já, pra mostrar. Então não deu nem tempo, só paguei. Porque muitas das vezes pode ser que aconteça, já ir retirando placa, tentando, né, coibir de alguma forma. Já infelizmente já aconteceu, a gente tá chegando com a fiscalização. Na verdade, quando a gente inicia, pode até acontecer hoje, inclusive a gente tá iniciando aqui no primeiro posto. Geralmente eles se comunicam. E aí já aconteceu da gente chegar no segundo, terceiro posto e tá ali tocando a placa ali no momento, né? Então, quando acontece, é até bom, porque tá se adequando, né? Mas aí o lado ruim é que deixa pra se adequar apenas quando a fiscalização chega e que tá errado, né? Aí então, eles viram as costas também, então vai correndo o erro da volta. Então é isso. Mas você tendo ali as provas, já vai valer nem ser naquele momento notificado. Então é isso, vamos aguardar o PROCON fazer essa notificação de fato. Vamos verificar aqui. Adriano tá falando com o gerente? O gerente chegou? Alguém receber, né? O gerente chegou, será? Tem bomba de gasolina, tem um diesel ali. Ele falou que ficando lá? O pessoal já tá lavrando a notificação.
E acredito que o nosso fiscal Adriano está falando com o gerente por telefone para que alguém aqui receba a notificação. Não que isso seja um impeditivo. Se alguém aqui não receber, a gente envia por AR, via Correios e envia também por e-mail. Então a notificação vai ser lavrada de toda forma. Então, vamos acompanhar aqui. O número da matrícula do posto já era. Finalizou? Olha pra ele da Federal. Uau. Fiquei mal, bateu na minha porta o japonês da Federal. Sim. Então, esse funcionário do posto ainda está tentando buscar Se não autorizar a assinar, a autorização. gente deixa uma cópia e envia por AR. Eu queria ser amigo do japonês da Federal, cara. Esse cara é assim. Respeito. E o japonês é ainda mais os velhos, né? Respeita, né? Ué, gente, o gerente chegou, né? Eu queria que o gerente tivesse aí, Deixa uma cópia, manda por AR. Isso não vai impedir, é bom que ele saiba disso. Ele não vir assinar, não vai impedir por ser notificado do autuado, tá? Então assim, ele vindo ou não, exatamente, coloca uma observação. Nesse momento está sendo colocada uma observação da notificação, já que estão fazendo uma manobra aqui, não estão mandando ninguém, não estão deixando ninguém assinar. Na verdade, o gerente, né, aquela estratégia de tentar vencer no cansaço, né? Se não pode vir agora, mas não tem problema, a gente vai lavrar da mesma forma, a notificação. E vai deixar uma cópia e enviar por AR, né, via Correios e via e-mail também. Então, isso não atrapalha o nosso trabalho, não. É apenas uma recusa dele. E talvez ele tava e meteu o mas o processo vai seguir normalmente. Então é isso. Tentaram até uma estratégia ali tentando impedir o recebimento, não deixando os funcionários receber, mas vai ser notificado de qualquer forma, vão estar cientes que eles precisam se adequar Olha, cara, às normas falando de assim defesa que do consumidor. Exatamente. Olha, Envia por AR da mesma vocês forma. entendeu? Gente, ele não foi e ainda falou para ninguém receber a notificação. Não era para assinar. Sendo, cara, é o Procon. Ele não... Se ele quiser baixar essa porta aí, as portas e fechar tudo, não é porque você tá longe que isso não vai acontecer não, irmão. Não tem problema. É problema de... Não há obstáculo, A câmera não. tá muito... Tá dando muito bem, mas... Infelizmente ainda é uma Quem tá torcendo aí prática que eles pro utilizam. gerente chegar? Mas a gente tem meios legais para fazer Sim. sem precisar da assinatura deles. Eles acham que não, mas a gente consegue fazer da mesma forma. Exatamente. E querendo ou não, o prazo da resposta começa a correr de Começa a hoje. contar a partir de agora. A partir do momento que a gente deixar uma cópia aqui, o prazo já começa a contar. É diferente daquela notificação de uma convocação judicial, né? Que só começa a valer depois que você assinar. Mas aqui é diferente. Aqui a partir do momento que a gente está dando ciência, né? A gente está dando ciência a eles aqui, deixando uma cópia, mesmo eles se recusando a assinar o recebimento, nós estamos deixando uma cópia, está tudo registrado em imagem, além da equipe de vocês. A nossa equipe também registra, para que tudo fique claro que eles estão É a sendo mesma coisa certificados, independente da... quando mandam um funcionário embora. Por exemplo, se você não quiser assinar o aviso, não precisa você assinar, porém você já foi mandado embora, entendeu? assinatura ou não, e a partir de agora vai iniciar a contagem do prazo dos 10 dias para que eles possam apresentar a defesa e a documentação que nós estamos solicitando também, que são as notas fiscais de compra e venda do combustível. Então é isso. Posto de gasolina aqui, Oitizeiro, né? Posto BR, Posto São José, né? A marca, né, geral é a BR, mas intitulada Posto São José, certo? Posto aí da Petrobras. Então, Finalizou? Deixou a E cópia? é da Petrobras. Deixou a cópia já com ele? Finalizou? Pronto. Então aqui, finalizado o procedimento, né? Verificada a irregularidade na publicidade. Respeita, né, cara? Imediatamente eles vão precisar efetuar. É bom até cientificar, Adriano, né? Vamos cientificar eles agora que eles precisam imediatamente corrigir essa placa, né? Para que não fique ainda induzindo o consumidor ao erro. E também terão, no prazo aí de 10 dias, para apresentar essas notas fiscais para que a gente possa fazer a verificação do preço do combustível. Então, finalizado o procedimento, a gente vai seguir com a fiscalização em outros postos. Vamos lá. Olá, bem Mendes. Olá, Carlos Santos. Ah, acabou? Olá. Olá. É isso, né? Mais uma fiscalização com relação à publicidade do preço, para que os consumidores não sejam induzidos aí, né? Aqui a gente está verificando também a placa, que está em desconformidade também com a legislação. Veja aqui em cima, ela está com preço menor em outra fonte, numa placa separada, e a placa principal, digamos assim, que é a de baixo, num preço maior com uma fonte diferente, induzindo ao consumidor que o preço principal seria esses de baixo, mas na verdade são os preços promocionais com o aplicativo. Então a placa está irregular. Esse Essa aí posto, piranga. ele já havia sido... Ixi, hein? Ele, primeiro, gente, top.
E ele não foi nas pequenas, não. Ele foi primeiro no Petrobras, né? Que é o BR. E agora foi no Ipiranga, que é um dos maiores, né? Do notificado. Só falta no finalzinho ele ir lá no... Aquele vermelho com amarelo. Até no final do vídeo eu vou lembrar. Nós há 15 dias atrás, Que é para top que também. modificasse a placa e se Cara, adequasse à gasolina de lá legislação, rende, cara. recebemos a Gasolina denúncia no desse dia de posto ontem, rende, é bom, que eles não é tinham boa. se adequado, e vindo aqui, confirmando a denúncia, realmente não se adequaram. Nesse caso, que já havia uma notificação prévia, Esse Ipiranga, a gente está aqui Ipiranga mesmo, na segunda visita. original, porque tem uns Ipiranga, eu não sei como é que, não sei se é franquia, não sei como é, sabe? Porém, tem uns que, cara, só tem um nome amarelo lá do Ipiranga, só que é outro posto. E aí, esses aí, irmão, é melhor você sair fora, na moral. Nossa, igual uns postuários, tem uns E lá agora que autuar o vocês- posto. dá. Exato. Então, a gente Doido que vai não fica perceber top. que Doido isso. minúsculo, bem minúsculo, né? Dizendo, promoção de responsabilidade da Ipiranga, válida para clientes, somente com o Nossa aplicativo placa. KMV. Você vem no seu Tem carro, que você colocar o não vai nome enxergar dele. isso aqui nunca. O Carlos Santos, Lá pessoal, embaixo. o Não Carlos tem Santos, como, né? que é o nosso repórter aqui, né? Ele tem um canal também, cara. Eu não sabia, eu encontrei um canal dele esses dias. E interessante, se vocês querem assistir, tem vídeo dele lá também, tá? É um bom trabalho, sabe? Ele tá aprendendo agora. Eu acho interessante, sabe? Ele tem muito a aprender. E assim, às vezes a gente tá aqui só reagindo, tal, assistindo, a gente pensa uma forma, mas lá na cena, meu amigo, é diferente. O bagulho é assim, no meu linguajar aqui, né? O bagulho é doido. Tem como. Então, o consumidor aqui claramente ele é induzido ao erro quando ele vem de longe, enxerga essa placa maior, ele acha que o preço é esse, É esse daqui. quando na verdade não é, né? Na verdade é o preço de cima que está bem menor. Que situação, né? Então, vai Cadê ser o meu? hoje, esse daqui não é notificado, é autuado. Esse vai ser autuado porque já havia sido notificado anteriormente. Nós concedemos um prazo para adequação sem nenhuma multa. Infelizmente já ultrapassou muito o prazo, né? Já tem quase 20 dias que nós notificamos. E ele Eita, ó o gerente aí. Olha a cara do menino. Eita, nós. não fizeram a modificação. Então, nesse caso aqui, é a autuação direta. Então é isso, audiência da Ronda do Consumidor. Estamos no posto Ipiranga. Aqui o bairro é Bessa. Bessa mesmo, né? Estamos no bairro do Bessa, já foram notificados, não entraram no acordo com o que o Código de Defesa do Consumidor diz e vai ser autuado. Essa foi a escolha deles, porque eles Sabe que vai tiveram fechar? prazo suficiente para estar modificando. E aí, Luciano? Tudo bem? Tava por perto? Tranquilo. Tava na Polícia Federal, Isso é problema também. Quê? Ah, o de azul, O que ele galera. falou? Ele falou que tava poli... Quê? Modificando. E aí, Luciano? Tudo bem? Tava por perto? Tranquilo. Tava na Polícia Federal, Oi. Ah, o de azul, galera. Não, tava ali na Polícia Federal. Então a gente vê que Dá uma o passadinha de aqui. azul é o gerente, a gente vai perguntar tá. se ele tem algo a falar. Ali é o chefe, filho. Gente, não Você tá muito vai obrigar distintivo ninguém a no peito falar, dele, né? mas se ele quer expor o porquê que ainda continua trabalhando com essa irregularidade, já que ele Ele já parece um foram pouquinho com o meu irmão, notificados cara. Meu há irmão, 15 dias advogado atrás dele aí. pelo PROCON municipal. Ele entrou ali, mas já a Parece gente um vai pouquinho com ele. abordá-lo para ver se ele tem algo a falar. Não tá adequado. Então não tá. Então quando Nesse momento já está sendo lavrado o auto de infração. Mas só... aqui tinha havido a notificação, né? Já, então não, infelizmente não tem o que fazer. Aqui tu dá o exemplo. Eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui. Licença, bom dia. Como é que é o Santos, né? Tem algo que o senhor queira falar em nome da empresa? Já foi seu proprietário, seu nome? João Franca. João Franca. Há 15 dias atrás vocês já foram notificados, né? Mais de 15 dias. Mais de 15 dias, mas vocês ainda continuaram com aquela placa, né? Não, o que acontece? Eu fui notificado,
Inclusive, vocês deixaram a legislação aqui e a numeração da placa estava maior do que a numeração do preço. Ok. Então, fiz a regularização. O tamanho da numeração que tem na placa do preço de bomba é o mesmo tamanho que tem na numeração abaixo. Inclusive, eu fiz minha defesa no PROCON, mostrando o antes e o depois. E a numeração agora, segundo a legislação que vocês me apresentaram, era para ser do mesmo tamanho. E está do mesmo tamanho. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Júnior Pires. Só para te mostrar, essa foi a foto no dia da fiscalização, é isso? Mostra para Se nós. você for verificar ali, essa numeração aqui, obviamente. Mostra para nós. Correto? tá e continua. Não. Se você verificar A ali, numeração não. continua sim. Só, vamos olhar ali, pra quer nós. ver? Então, no caso, nesse momento, é o Continua. proprietário, Veja só, eu vou... ele está... O senhor está sofrendo a fiscalização E motoca do ali. PROCON, tá? Show. Eu lhe expliquei que nós somos a Ronda do Consumidor. Eita. Carlos Santos, calma, Carlos Santos, vai devagar. O nome dele? O que é isso? Essas câmeras é o quê? Nós somos um programa jornalístico. Já aqui estamos pra eu lhe- aqui pra eu lhe acompanhando. Eu já falei com o senhor. Não, peraí. Eu sou obrigado a falar com Vem aqui. com você, não. Vem aqui, Ah não, vai continuar, Aproveitando que vocês já mentira. estão aqui assistindo. Não. Não, Carlos Santos, você não fez isso não. Você não fez isso, cara. Aqui acompanhando. É novidade, já achei. Eu já falei com o senhor. Peraí. Eu sou obrigado a falar com Vem aqui, Eita. vem O aqui senhor me pode acompanhar. acompanhar ele sem problema nenhum. Eita, Você não se meta. mano. O senhor está... Ai. Quando o gerente tá, o pau quebra. Por isso que eu falei, gente. Por isso que eu falei, cara, cadê o gerente? Cadê o gerente quando chega? Agora nesse que o gerente tava. Isso aí sentiu, cara. É uma responsa muito grande ser gerente, cara. Eu já fui gerente de supermercado. É uma responsa. Sabe, ainda mais quando você toma uma multa. Nossa, tomar uma multa é muito ruim. Sabe que seu chefe vai ficar uma fera. Sofrendo a fiscalização, a melhor forma é o senhor resolver. Cara, é melhor ficar de boa mesmo, é só tomar. Eu achar produto vencido. Olha a no diferença aqui supermercado, como cara. tá dessa placa de Infelizmente, baixo eu não queria- Secretário, pra de cima. Qual é a placa que evidencia pra você quando você vende ali? Vamos lá, mas na legislação tem dizendo a numeração, correto? O Em igual tamanho da- fonte, igual tamanho, a mesma placa, A numeração. o preço real em cima e A o... numeração de baixo, que tá no mesmo O japonês da tamanho da Federal tá numeração. ali, olhou pra Não, placa, olhou Essa pra cima, placa pra tem baixo. dizendo pague com KMV, ganhe, cashback. Então tem outras Certo. informações. Mas o tamanho da numeração está exatamente Mas não é só o mesmo. tamanho, não. Amigo, tu pode dar licença sair de cima de mim? Senhor, resolva a situação. Meu amigo, resolva Seu problema aqui não é comigo. Seu problema Ah, peraí, deixa eu tirar minha cara daqui de cima. Meu Deus do céu. Deixa eu deixar o like aqui. E você que não deixou o like aí, deixa o like aí, tropa. Você tá assistindo até agora. Deixa o like aí, novidade. Foca aqui. Seu problema é com o PROCON, E resolva o com que o é que PROCon. você tá fazendo aqui? Resolva com o Foca PROCon. O que é que ele tá fazendo que eu não tô entendendo? Meu negócio é com o PROCON? É, Pô, certo, se por que dirige é que aqui, eles estão Não, fazendo mas a então cobertura peça pra ele se jornalística. afastar. Eles estão fazendo a peça cobertura pra ele- jornalística. Ele é só um programa Então peça jornalístico. pra ele se afastar, me faça essa Vamos gentileza. aqui. Não, É assim, cara, pro Carlos Santos agora eu imagino como é que ele tá. Imagina. Ele tá. Cara, assistir. eu consigo falar com Você- você que não cabe em cima de mim aqui. Você tem que prestar atenção no que eu tô lhe Então dizendo, senão peça você não pra vai ele sair conseguir do se meio. adequar. Peça Não, pra eu ele não sair posso, do- porque a gente tá na Oxi. rua, enfim, aqui mas Por causa de acesso ao certo. público. eu não posso. Meu amigo, uma coisa eu tá resolvendo. Resolva a com o PROCON. situação. E assim, o repórter ele pode fazer reportagem em qualquer lugar, cara. É público, entendeu? Se é público, ele pode ir. Então Resolva saia a situação. daqui. É só o senhor resolver. Quem É está só você, trabalhando é a só o senhor. irregularidade aqui é o Meu senhor. amigo, quem é Só você pra resolver. dizer que eu não tô entendendo? Tu é juiz de alguma coisa? Senhor, Tu é juiz de alguma senhor. coisa? Meu Deus, olha que. Ah, não. Quem tá trabalhando na irregularidade aqui é o senhor.
Meu Deus. O Código de Defesa do Consumidor é uma ordem pública. Não necessariamente isso ainda pode ser judicializado. Sim. Então o que você aqui, você não é nada. O consumidor aqui não é nada. Amigo, eu estou dizendo consumidor. O Código de Defesa do você Consumidor está também aqui não é como nada. jornalista, não é. Mano, O senhor não está acima da lei. Rapaz, presta atenção aqui. Calma, Carlos Santos. Calma. Pra eu poder ler. Ele é representante do Procon, tá falando com ele. Não, ele é imprensa. Ele tá imprensa. Mas eu não posso pedir pra ele. Vocês estão vendo a situação que Vamos lá. eles estão fazendo. Qual é a ideia da legislação? É botar no mesmo tamanho. Vamos lá. E o cliente é o A ideia da legislação é que não haja um destaque da placa do aplicativo para que justamente o consumidor não seja induzido ao erro. Eu tô tocando sim aonde? Preste atenção aqui, João. Eu já entendi. Gostou não, Qual é o velho. ideal? Eu vou lhe mostrar. Não, mas não é só isso. A legislação diz que tem que estar numa mesma placa o preço real em cima, o do aplicativo embaixo, em igual fonte e igual tamanho. Mas então vamos lá. Aqui não está, foi dado. Mas então eu já mostrei a vocês que na placa anterior o número estava Tá maior. aqui. Concorda? O número. Não, É isso. você diminuiu um pouco, mas Diminuiu mas um pouco, não, continua mas eu ainda. deixei o mesmo número. Mas você mesmo concorda tamanho. que não está ainda adequado? Rapaz, pela legislação que você deixou aqui. Esse ainda não mostrou, Não, velho. adequado. Peraí, vamos lá. É porque Mostrou, não mostrou não? O outro se você só. for verificar, você botou que tem que ler a mesma Por que que não mostrou isso? Certo, eu deduzi o quê? O número. Mas não é só a mesma fonte, não. Mas então pronto, no documento que você deixou aqui não tinha dizendo Mostra pra nós, o pra que era. gente. Tem Qual foi a dizendo, João. dedução que eu Tem fiz? sim. A numérica, rapaz, eu procurei me adequar, não foi? Olha aqui a mudança que eu fiz. Mas não foi, não está adequado. Mas então A você gente tá me dizendo notificou, agora. já tem. Não, a gente porque eu boa, vou cara. dias, não tem. Mas assim, tem que Eu tomar. falei com a pessoa treino, tirar essa placa daí logo, é tirar a placa. Mas eu Cara. mesmo, quando falei com essa pessoa, Não adianta. Se o Procon falou que tá errado, irmão, tira a placa e seja feliz, cara. Pega a multa. A multa vai doer, mas fazer o quê? Você já foi notificado? Você já teve a chance de mudar, cara. É a mesma coisa que você colocar a placa na rua. Às vezes você quer vender alguma coisa, tem um comércio e tal. Você coloca uma placa na ilha, por exemplo, é proibido. Mas assim, vai vir aqui na minha cidade que chama SEMA. Então a SEMA vai vir, vai te notificar, você não vai tomar multa. Porém, se ele vir depois, de novo, o que acontece? Aí é a multa. Aí não adianta você tirar a placa, não adianta nada. Aí cada vez que você fizer de novo, a multa vai aumentando, entendeu? E assim, chega a níveis altos, filho. que foi informalmente, ela fez, João, tá ok, você reduziu o número e agora o número está no mesmo patamar. Essa pessoa lhe informou errado. E realmente eu não... Deixa eu lhe mostrar, eu tô aqui com uma placa que foi de um colega seu, pra cá, Ponta do Sol. Aí não vai dar pra você ver. A forma que é. Rapaz, sai O daqui, ideal. meu amigo. Sai Meu do meu senhor, Não, meu senhor, o senhor vai mandar também não, acesso ao público. não. Pelo- Ai, meu Deus. Olha isso. João, tá ok, você Ai, meu reduziu o Deus do número céu. e agora o número está no mesmo patamar. Essa pessoa lhe informou errado. E realmente eu não... Deixa eu lhe mostrar, eu tô aqui com uma placa que foi de um colega seu, pra cá, Ponta do Sol. Aí ele ficou pra trás. Aí ele veio andando. Aí não vai dar pra você ver. A forma que é. Rapaz, sai. Cara, ele tá tão grilado com. Ai, meu Deus, com o Carlos Santos, que ele tá sentindo a áurea dele, tipo, só de chegar perto. Sai daqui, Ideal. meu amigo. Sai Meu do meu... senhor, Não, meu senhor, deixa vai eu mandar falar, acesso ao público. O senhor vai mandar Rapaz, tu tá também vendo que acesso tá ao frescando, público. não? Pelo amor de Foca Deus. aqui Rapaz, pra não, lhe mas- dizer. Deus. Rapaz, Porque senão você vai Sim, dizer mas que- você não tá entendendo. Quer dizer que quando tu chega em Eu qualquer tô lugar, tentando lhe mostrar. Mas então, mas eu não tô vendo eu e você. E eu e Porque você. tu tá filmando aqui pra capturar a imagem, vídeo assim, assim. Presta Eu tô atenção resolvendo aqui. com o Procon. É só resolver. Um cinema, Cara, Se não tiver, Se fosse o Celso Sumano, meu amigo, se brincar, você já tinha chamado a viatura pra levar o
o gerente. Se resolvido, já tinha ido embora. E a de cima tá dando. Quem é tu pra dizer que eu resolvi? senhor tá Quem é sabendo aqui que ele tá dizendo que é a Eu mesma não tô fonte. entendendo porque que o senhor tá Não tá a sabendo. mesma fonte. Se é, você só quer acabar de Pedro. direito de mais coisas quem vai é ser esse comigo, cabo não é com aqui ele. pra dizer que tá resolvido ou não? Eu vou me resolver com vocês, ou não é? Ele tá fazendo a cobertura jornalística e eu tô fazendo o trabalho do PROCON. Preste atenção aqui. O PROCON faz essa cobertura jornalística combinado com ele. Não, o PROCON não. O PROCON não faz cobertura Gente. jornalística. Como é que esse O gaiato PROCON não veio faz bater aqui? cobertura jornalística. Pois é, O PROCON jornalista faz de fiscalização. Deixa eu mudar minha câmera aqui. já chamou nosso amigo de gaiato. Tipo assim, o que ele tinha que fazer? Que ele tinha que falar assim, olha, a gente está aqui para mostrar os dois lados do fato. Tanto o que o senhor pensa, quanto a parte do PROCON, a fim de mostrar para outras pessoas a não fazerem igual. E também dando também direito de resposta do senhor, da empresa onde o senhor trabalha. Então, eu não estou aqui contra o senhor, eu estou aqui apenas para documentar os fatos. Agora, ele é imprensa, ele tem o direito de fazer. Eu não posso jamais. De ficar aqui em cima de mim. Não, ele tá numa via pública, eu não tenho como A gente tirar tá ele. dentro do meu terreno. A gente tá dentro do meu Em terreno. local de acesso ao Certo, público. certo. Mas enfim, Tá isso aí é uma dentro do questão. Preste atenção aqui. Deixa eu conversar um pra você pouquinho ver. com a audiência. Essa placa, Gente, essa aqui. estamos no local de acesso ao totalmente público, agora o dono, ele é o dono que se acordo com a identificou, legislação. né, anteriormente, É tá exatamente dizendo que a gente não essa pode placa, gravar tá aqui vendo? no local de acesso ao público, porque o terreno é Gente, ele é dele. o dono. Agora eu entendi o problema. Meu Deus, Vocês sabem, né, como a gente sempre trabalha, ele está desconhecendo a legalidade da imprensa do território brasileiro. Real e o preço do aplicativo. E aqui, qual o aplicativo? Essa placa aqui, ela tá corretíssima. Então, essa é o modelo ideal. Diga aí, mano. Senhor, já me identifiquei, eu já me identifiquei. Senhor Eu sou da João, Ronda do o senhor tem que Consumidor. focar na resolução aqui do problema. Amigo, a resolução, se quiser me autuar no hospital, eu estou conversando, eu garanto a você, eu estou olhando nos seus olhos, que eu vou atrás de resolver. Pronto, mas ótimo. o que estão fazendo aqui, o que esse gaiato está fazendo aqui... O senhor me respeita. Mas ninguém tá o quê, fazendo, O senhor me João. respeita. Respeitar o Ninguém quê? tá Eu sou fazendo um nada. repórter, eu sou um jornalista, o senhor está me afrontando. Melhor o senhor resolver da melhor forma. Resolva da melhor forma. Chama a polícia pra gente ver quem vai ser. Não tem nada contra, mas eu acho que você tá encaminhando pelo lado errado. Conduzindo. Você tá conduzindo pro lado errado, entendeu? Como o cara, ele é o dono, ele já tá alterado, então tudo que você falar vai aumentar 2, 3 vezes pra ele. Certeza que a audiência vai julgar a sua atitude. Eu não preciso chamar a polícia Eu vou militar. perder um cliente por tua palhaçada. João Pessoa tá vendo aí se vai perder ou João Pessoa, não. todo dia convida a vir conhecer meu posto. Venha. Eu tenho 20 Eu não viria. Oi, cai fora, palhaço. Eu não veria. Não pode ser maior. Exatamente. Eu não viria! Ali nas placas, Cai fora! a numeração embaixo. Tá menor. Imagina, velho, o Carlos Como Santos chegar lá 1 hora pra abastecer, aí tá faltando um frentista e quem tá lá é o dono do posto. Ele chega, não é que eu vim mesmo pra abastecer? Não, que eu não. Você deu alguma Não. coisa. O que eu tava perdendo tempo com ele? Ele tava colocando, você disse, não, porque na notificação e tal, essa aqui é a legislação. Certo. Exatamente aquilo que eu estava lhe dizendo. Fica proibido no estado da Paraíba que postos de combustível exponham ao consumidor valores promocionais Isso. vinculados aos aplicativos de fidelização em maior escala e tamanho do que os valores reais A ofertados. minha lógica não tá certa, não. Não. Aqui, Rapaz, o número. Se eu botar o número mas do não é mesmo só. tamanho, Ah, tudo bem, coloca o Não, número não. mesmo tamanho em uma mesma placa, com o número real em mas cima peraí, ele então, embaixo. Deixa eu logo dizer. Então você Segura vê aqui. que logo de cara, eu mudei minha placa, não foi? Não, você Então, certo, mudou. mudei minha placa, porque eu Mudou. queria me adequar. Então o que a gente está conversando aqui agora demonstra aqui algum tipo de interpretação. Na minha interpretação, na hora que eu mudei minha placa e botei o mesmo número, eu supus que estava ok. Inclusive, informalmente, falei com 2 pessoas que trabalham com vocês, e essas 2 pessoas, João, tá bom, você deixou do mesmo número. Tá? Gente, parece assim, pelo jeito que ele tá falando, parece que ele tá falando ele tá
Ele já sabe tomar multa, ele já sabe. Mas parece que Não não tá, sabe, eu não, tô João. sentindo. Não tá, Mas não. então você tá me Você dizendo isso concorda, agora. vamos lá. Rapaz, Você Júlio, concorda, se não- você concorda que a Não, placa que só está em tira a evidência, placa, o consumidor gente. vindo de lá, é essa e não a de cima? Mas o número não é o mesmo? Não. O tamanho não é Cara, o mesmo? mostra Não. Esse tá- Ah, deles é diferente, ó. O número é ali em cima, na parte de cima. E um pouquinho, o de baixo é um pouquinho maior. Só que o de baixo ali, ele é o preço de promoção do aplicativo, né? Esse é que é o tá acontecendo, o BO é esse, né? Mas não é o mesmo desse aqui, João. Essa Gente, nesse momento está sendo mesmo, questionado claro que não, o tá tamanho da fonte. Então, não sei, eu Se mandei você olhar olho é. nu, você vai ver. Não tá o mesmo. Então, Aquela fonte dali tá há maior. centímetros Ah, de baixo a tá mais maior. na de baixo do que da de cima. Isso naquela trena, né, Não, tudo do bem. do aplicativo. Aqui a gente, a boa fé, a gente... Então, a olho nu, a gente tá vendo que tá essa desconformidade. E mesmo, gente, que tiver no mesmo tamanho, ficou todos os postos só a pra se placa adequar. está Temos um evidenciando prazo. que está maior. palhaço tá do mesmo O tamanho. senhor está dizendo mais uma vez que eu sou o Eu não pego, tu palhaço. é um palhaço, Eu sou tu é um palhaço. imbecil, tu é do Procon, tu é formado em Eu vou direito. ficar, Tu tão entende triste rapaz? com a imagem que o Triste. senhor está passando Tu para quer João um voto pra tu chorar? Pessoa. Tu quer minha, Quem vai quer chorar minha é o camisa senhor. aqui, quer? Quem vai Eu chorar é vou o chorar senhor. contigo. Eu vou chorar o quê? Os rapaz? consumidores Não, de João tô Pessoa tentando também. É, igual eu pra falei, ele você já sabe que adequar, toma multa, certo? entendeu? Não se A mete, primeira, Você a tá primeira querendo fiscalização, justificar pra não a gente só ficar mal notificou com todo os próprios mundo, clientes, para e todo as mundo se pessoas também adequar, não não foi? dele. Agora a gente tá voltando Era aos isso lugares que, notificados para verificar. É isso que o Carlos Santos tinha que falar pra ele, né? Falou, olha, o que eu tô fazendo aqui é um trabalho jornalístico e eu quero simplesmente passar a visão do senhor também, a fim de mostrar que o posto às vezes fez isso, como o senhor tá falando, sem intenção, porém vai se adequar, né? Então, é fácil explicar isso. Bora. No seu caso aqui, além de estar na rota para a gente voltar, também houve denúncia ontem no Procon. Agora a gente está voltando aos lugares notificados para verificar. No seu caso aqui, além de estar na rota para a gente voltar, também houve denúncia ontem no Procon por conta da placa. Então, quando há denúncia, a gente precisa vir verificar. Obviamente. Estamos Geralmente sempre acontece isso. Pronto. Chegando Eu tenho aqui, 25 anos de empresa, eu nunca recebi uma multa. chegando aqui, verificando que há primeira. uma desconformidade ainda, Nossa, a primeira a gente multa. precisa autuar. Tendo em vista que a gente já notificou Não tem para problema. adequação. Por mim, não. Você vai ter o seu direito de Autua, vou fazer defesa. minha defesa. Exatamente. Acabou. Você vai ter O o que seu eu só não direito de gosto, eu não defesa. entendo é uma coisa. Um palhaço desse. Um imbecil. Porque assim, Júnior, tá certo. Logo de cara, quando você vir minha defesa lá, que inclusive vai chegar em você vai, tudo que a gente conversou aqui, você viu que eu mudei, eu fiz a primeira mudança. A minha intenção. Cara, parece. Tô tirando minha câmera aqui da frente de novo. Parece que. Esse cara tá me convencendo que ele Tá do mesmo tentou fazer o tamanho. negócio certo. Visto que a legislação que você Não tá botou do mesmo aqui, tamanho, eu não. compreendi É, dessa senão forma, tem que mudar que essa se coisa estava certa. do mesmo tamanho, eu estava regular. Falei com duas pessoas informalmente no Procon, mandei o print do antes. Essa foto Cê- que você não, mandou, ele isso, mandou, tipo palhaço, assim, tu não mostra, conversa né? de amigo. Isso tu não Mas mostra. aí, entendeu? Isso Não tu precisa mostra. Esse palhaço. Eu tinha que conversar com ele. Não, senhor, aqui tá realmente, olha, isso aqui, o de baixo tá um pouquinho maior, você pode ver que tá um pouquinho maior. Mas, assim, o senhor já pensou em colocar esse aqui menor? Então, seria isso. Então, se o senhor colocar esse aqui menor, o senhor vai se adequar. Agora, as duas pessoas que eu falei informalmente, você mostra que você mostrou aqui, inclusive o protocolo, eu mostrei o antes e o depois, e as duas me disseram, João, tá ok, você regularizou. Ora, obviamente, realmente, eu não recebi isso por escrito. Tem como- não vou meter essas pessoas, até porque elas me fizeram um favor. Não é isso não. E até a defesa, escuta, até a defesa. Eu ia pedir para para pegar esse modelo que eu lhe mostrei com um modelo correto e mandar para alguém aqui do posto, para você adequar. Para mim mesmo.
Pronto, pode Não ser. tem problema. Pode ser. Agora o que é que tu Ele tem a não ver? Agora faz tu diz os isso. gastopostos. Vai passar na íntegra. Tudo vai na íntegra. Qual é a TV de vocês, hein? Bem Mendes TV. Eu sou o Poxa, repórter. tu é sou mudo, assim- é? E tá dentro do meu Ele é posto, da rapaz. equipe. Ele é da Sim. equipe. E daí, Eu sou o qual é a repórter. O senhor TV? tem que se reportar a mim. Ô, Você não vai se Adriano, reportar a ninguém da Adriano, minha equipe. Adriano, Não, Adriano, o repórter sou eu. Você não é o seu Qual é a terreno, tua- é seu. me A diga partir qual do é a tua momento terreno. que Já Vixe, lavrou. pau quebrou. é seu Qual é o teu terreno. terreno? Me mostre na lei que é seu terreno. Pau quebrou. Pau Me mostre na lei que é quebrou. seu terreno. Uma sim. cópia daquela. Meu Deus do céu. Se reporte a mim, eu Não, já falei, bem da Mendes placa TV, que eu tá- sou da Ronda do Boca, Consumidor. pode- A placa Você me que tá- pergunta, Que é essa cala a boca. informação? Que equipe é essa? Que Nossa informação? Que equipe Senhora. é essa aqui? Eu já Qual é a avisei. empresa jornalística? Não, eles Nossa são. Sistema de Senhora. comunicação. O que é que tá se pegando? Qual é? Eu só tô perguntando qual é. Eles são da imprensa, são Carlos jornalistas. Santos, que Que ramo, Carlos de que Santos. empresa, de que meio de Eu comunicação? já respondi. Já Ronda respondeu. do Consumidor, Certo, canal onde é Bem isso? Mendes TV. O senhor precisa de algum Carlos Santos. Os óculos escuros. Os óculos escuros é isso. Essa parada de não olhar nos olhos ajuda. identificação, o senhor precisa de João, Meu Deus. pra ficar claro. se identificar. João, pra Vamos ficar se identificar. claro. Oi. Já que eu não É, sou não, nada, é isso, eu já mostrei sou a ele. palhaço, que mais que eu sou? mandar pra Que alguém mais que eu daqui do sou? posto. Tudo que não presta. Que mais que eu sou? Tudo que não O presta. senhor quer mais? mandar. O senhor quer ver? Carteira do cara. Oxe, Eita. eita, esse daí. Eita, deu aquela esse daí, carteirada. Não, o combinado. procedimento já foi lavrado aqui o auto de notificação. E a autuação. Fazer exatamente, foi lavrado aqui já o auto de constatação e a autuação para que vocês se adequem, Regularize, sem não problema. apresentem a Vai apresentar defesa, minha enfim. tudo bem bonitinho, Já acabou. foi passado aqui para os frentistas o modelo correto, certo? Certo. E só para ficar claro, a imprensa é livre, eles Cara, têm o direito aqui de não, cobrir. aqui não vai Eles ter a estão cobrindo a realidade. operação Aqui, de hoje não isso é vai só no seu esquecer posto, que para ficar não vai bem ter a claro. realidade. Não foi nada direcionado para cá. A gente está passando em todos os postos da capital, tanto vendo a questão da publicidade, verificando a segunda visita, como eu disse a você, a gente fez a primeira notificando, estamos fazendo a segunda. Agora deixa eu te dar só outra informação, que essa outra informação eu não fui atrás. Tá. Mas eu falei com o prefeito e o vice-prefeito. Agora pode Certo. filmar, por favor, que agora não tem nada a ver com o meu posto. Você pode fazer, por favor? Se eu quiser, Manda ele porque eu tô- parar, se o vai. senhor Não, se não quiser, tiver então, nada a ver Não, do você posto, tem aí a gente responder? Cala a conversa. boca, imbecil! o senhor vai me Aí, mandar. aí, Quem é você Pois, meu nesse Deus. Se for, Nossa. Alguém escondeu o O quê? seu Rapaz, equilíbrio eu vou dar- emocional não. tá terrível, Alguém esse escondeu equilíbrio porque eu quero emocional, fazer viu? O que aconteceu com vocês aqui, uma semana antes da fiscalização, e foi algo por trás, eu queria simplesmente não ser filmado. Posso? Certo. Vamos aqui no escritório para eu dizer rapidinho? Não, você. Não, porque É alguma. Eita, mano, vai fazer uma denúncia, É uma mano. reclamação, porque aqui Olha aí antes embaixo, Tá cheirando denúncia. fiscal de vocês aqui, que eu não sei por qual motivo. Opa! Tá cheirando denúncia. Eita, escutou isso? Cara, como eu trabalho no supermercado até hoje. Por isso, no supermercado onde eu trabalho hoje, assim, a patroa, ela trabalha extremamente certa, mano. Cara, eles são milionários assim, velho. Eu acho isso muito louco, mano. Bota fé? Eles trabalham tudo certo, mano. Eles compram tudo somente com nota. Eles pagam todos os impostos, as paradas de funcionário, hora extra, velho. Eles não têm processo, velho. Entendeu? Sim, cara, eu gosto muito de trabalhar com eles. Ali o gerente. Eu esqueci até o que eu ia falar. Ai, calma aí. Vem aqui. Vou lembrar. Pode falar, João. Teve um Não, fiscal, não, porque eu não estava presente, não, porque estava aqui. Teve um fiscal que esteve aqui, pediu para. Ah, aí, ó. É o que tá acontecendo. Ele tá falando de um fiscal. Que eu queria falar. Que assim, eu já trabalhei em supermercados que eu já vi vários fiscais. Isso em 2010, ninguém vai saber, né? Em 2010, 2012, eu trabalhei em alguns supermercados que eles ofereciam coisas, tipo picanha, velho. Picanha, peixe, sabe? Em vez de dar multa, entendeu? Aí eles levavam, tipo assim, como tivesse aprendendo, entendeu? Só que, meu amigo, eles levavam um baita do Fez a churrasco. frição na bomba, fez a frição sensata e me ameaçou. Regularize, daqui a uma semana eu tô aqui de novo.
Eu Aí, sabia. tipo assim, sabe qual foi a verificação dele? Eu acredito que você saiba. As bombas tem aquela margem de erro mais 100, Não tem menos mais 100. doido. Agora que eu pensei uma coisa aqui. Sempre eu tava falando que esse patrão meu, ele trabalha certinho, né? Esse agora. E esse de 2010, ele trabalhava super errado. Cara, carne mesmo. Eu já vi, tipo, carne chegando lá numa capota de saveiro, entendeu? Uma vaca morta, irmão, cortada de qualquer forma, tá ligado? E o que acontece? Ele quebrou, velho. Hoje ele é quebrado. E ele tinha muita grana. Nossa, essa época tinha muita grana. Ele tinha um carro do ano, tipo, era um Golf Comfortline, que era o top dos top na época, né? Cara, ele tinha um daquele, mano. Várias casas, vários lotes. Ele quebrou totalmente, mano. Totalmente. Cara, como é louco isso. Isso, né? Deu bomba aqui que deu mais 20, enfim, dentro da variação, até porque é impossível as bombas ficarem em zero. Por mais que eu chamo o mecânico que regule hoje, tá rodando, elas vão regularizar. Contanto que fique menos, mais 100, até porque isso é uma norma do Inmetro. Como é que um fiscal chega aqui e me ameaça? Daqui a uma semana eu vou passar aí de novo. Mas houve autuação? Não houve autuação, nem houve documento que vocês geralmente deixam e tem que deixar, mas ela chegou aqui com o crachá do PROCON e com o carro do PROCON. E eu sei quem é o fiscal. Aí, tipo assim, com uma semana depois, veio essa fiscalização daqui. Aí eu falei, rapaz, não, vou ver com os amigos da rede o que é que tá acontecendo. Mas é o que eu tô dizendo, não é uma fiscalização direcionada, nós estamos passando, você pode ligar para os outros donos de posto e você vai ver que a gente tá indo em todos. Mas eu já fui atrás disso, eu tô querendo deixar você com Foi atrás e recebeu a resposta que... Gente, isso aí, você já sabe, né? Não precisa falar, não. É que esses caras aí... não vou falar o nome certo, mas isso aí acontece. Tipo, igual na favela, que as pessoas da favela pagam para ter segurança, para ter água, para ter luz, entende? Tipo, pagam para pessoas que ameaçam, entendeu? Então, isso é perigoso, mano. Até de mexer, né? Isso é perigoso até de mexer. Deixa eu deixar assim. Mas essa fiscalização aí, queria... independente se for só em mim, eu não tenho que reclamar mais nada. Mas não é. Não, mas tá certo. Mas você soube na cidade inteira. Mas na semana anterior, o fiscal que eu conheço veio pra cá direcionado. Aí em 2 semanas me chamou a atenção, rapaz, o que é que tá acontecendo? Aí foi quando veio a primeira vez, não tem problema, rapaz, regulagem não. Pode vir daqui a uma semana de novo, porque se ele vier de novo, ele vai constatar as bombas dentro da margem de erro e ele vai reclamar de quê? Até porque nem poder pra isso ele tem. Tem que vir primeiro. Por isso que eu tô achando que esse Mas cara o que me chamou é que na outra atenção veio novamente. Então quando veio 2 semanas, cara, 2 vezes, eu falei, rapaz, tem algo errado. Mas aí eu vi que essa daqui, aí eu falei com os amigos que a gente tem lá dentro, os amigos que João, essa pessoa aqui, você conhece essa? Conheço. Talvez ela tenha alguma antipatia por mim, não sei. Só tô querendo dizer que assim, olha, aqui no meu posto tem inclusive alguém... Relate oficialmente. Relata oficialmente. Eu relatei, gente, porque eu acho que... Relate. Ai, meu Deus. Sim. Ele tá falando... Ai, meu Deus do céu. Ele tava falando um trem que importante, aí o cara passa lá atrás, dando um grito. E aí o Carlos Santos... se contenha, meu amigo. Os óculos escuros, não sorria tanto. Não sorria, cara. E você tá... Cara, você tá presenciando uma denúncia. Uma denúncia séria. Onde é que ele chegando aqui? Cara, você tá presenciando uma denúncia séria, cara. Não sei. Só tô querendo dizer que assim, olha, aqui no meu posto tem inclusive alguém... Relate oficialmente. Relata oficialmente. Eu relatei, gente, porque eu acho que se houver qualquer problema nesse sentido, a gente apura. Porque não houve. Porque se o cara chegar não houve autuação, não. Não, mas nem
A autuação não teria nem como se as bombas estão todas regulares. Não, justamente. Marcadas pelo Inmetro. Se não houve autuação, qualidade do combustível, tudo tem regular, problema. tudo, né? Eu só estou dizendo que assim, que também tem fiscais dentro de vocês, foi o que o vice-prefeito orientou. João, cadê o documento? A partir de agora, o Paulo só recebe se tiver o documento, porque não é chegar aqui com um crachá do PROCON e com um carro de lei, fiscalização. não, né? não. Tem que ter portaria, tem que ter assinatura, carimbo. Aqui foi deixado Eu não tudo. estava nem aqui, eu só fiquei sabendo depois que o gerente me reportou. E assim, o gerente também não é atribuição dele de saber o que é que ele tem que exigir. Mas você Tá pode vendo? orientar. Olha, o que eu acho? Sim, Carlos Santos, primeiramente, que não é uma crítica, tá bom? Não é uma crítica. Mas, olha, tanto que é importante se você tivesse iniciado ali uma entrevista mesmo, né, com esse cara. Porque agora você poderia estar, por exemplo, escutando ele e ele fazendo essa denúncia pra você. E olha o que poderia acontecer. Você poderia apurar esses fatos aí, entende? Você ganharia o amigo e não o inimigo, entendeu? Mas, assim mesmo, cada um. Aos seus servidores. Só E receber. assim, olha, eu tô falando porque eu não tava lá, né? Quem tá lá é diferente. Mas assim, as atitudes dele eu achei. Documento, o auto, seja de infração, de notificação, com carimbo do servidor, a assinatura com a matrícula, a portaria, tudo certinho. Se não tiver isso, você pode até alegar nulidade. Rapaz, Entendeu? Alegar novidade. Eu sou um Se cara, houver. eu sou um cara muito tranquilo. E não vou fazer, porque Rapaz, pra mim, a minha lógica na não, vida é mas- fazer a minha. mas tem Mas que- não tiver isso, sabe o que é que eu O problema faço? é que exigir o direito. Pega uma perigoso. filmagem dessa aqui, perigoso. pega um gaiato desse. Perigoso. Ó o que tem o PROCON tá fazendo aqui. Ó, que no caso não é o PROCON, é alguém direcionado do PROCON que Ele tá- pega o E a carrinho de gente vai vocês, apurar. E a pega o gente vai carrinho de apurar. vocês e vem pra cá querendo ser E é autoridade. por isso que eu tô dizendo a você. Formalize, Rapaz, se houver imagina. qualquer tipo de Eu irregularidade. não vou fazer, porque assim... Mas se você não Imagina fizer, eu não se tenho chega- nenhuma. Imagina se chega aquele chefe, que é aquele que tava na primeira reportagem. Imagina se chega aquele chefe lá, nossa, cara, e ele denuncia. Cara, mas como é que pode, né? No primeiro, não encontrou o dono. E nem o gerente foi notificado, né? E apareceu quem lá? Apareceu simplesmente o chefe do PROCON, né? Dos caras, o Pica das Galáxias chegou lá. E aqui, o que acontece? Eles achou, mais do que o gerente, eles achou o dono tava lá. E com uma denúncia gravíssima, com uma denúncia seríssima. E desencontrou, cara. Imagina se ele encontra o chefe e faz essa denúncia diretamente pro chefe. Ai. Nossa, eu daria tudo pra isso acontecer, cara. Nossa. Carlos Santos, se eu fosse você nessa hora, eu já tinha pensado nisso. Eu ia falar, rapaz, teria como o senhor ligar para o... Fala o nome do chefe lá, né? Pra ele dar uma passada aqui, ele deve estar aqui perto ainda. E vamos passar isso para ele diretamente. Vamos passar isso para ele diretamente. Rapaz, a lei tem que funcionar pros dois lados, entende? Esse cara, o dono do posto, ele foi coagido. Dá pra ver que ele foi coagido, entendeu? Ele foi... E assim, com certeza ele vai ser ameaçado, tá bom? Mas os amigos lá de cima Formalidade os pra amigos lá fazer. de cima souberam. Como é motivo problema, deixa isso pra Mas lá. ninguém pode fazer nada, João. Se você não Mas formalizar, eu não quero formalizar, gente. Não tem Eu volto como a dizer, formalizar, porque eu fazer não uma tive apuração, problema. um procedimento. Mas se eu Entendeu? tivesse tido problema, assim, aí obviamente eu ia ter que ir atrás. Mas só estou deixando ciente. Não, que tudo bem. E tem fiscais Esse de cara só vocês que quer se sentem dinheiro. direito de pegar o carro e o crachá e fiscalizar. E você não está nem, com certeza, você, a instituição PROCON, não está nem sabendo. E
Enfim, né? Mas isso é só um comentário. Mas é importante você relatar e formalizar para que eu saiba e tome as medidas, certo? Combinado? Combinado. Vai falando. É isso. Queria só lhe perguntar se o senhor tem mais algo a dizer em nome do posto. Rapaz, eu agradeço, muito sucesso. Esse aqui é o... Ah, esse aqui é o cinegrafista. Ó, parece que eles vão terminar aqui de boa, hein? Parece... Será que eles vão terminar na amizade? Olha a cara dele, tá feliz, hein? Tá felizão, bora ver. Será? Bora ver. Sua emissora de TV, o trabalho que você faz é extraordinário. Você vai ter muito sucesso. Um abraço, seja muito bem-vindo. Olha, É isso. Parabéns, Carlos Estamos Santos, aqui no viu? posto Ipiranga. Ele não é amigo Universo. dele. Eu vou deixar com que vocês julguem todas as situações aqui postas a vocês. Eita, Carlos Chegamos Santos, eu fiz por isso, conta eu das joguei. denúncias que foram feitas, como vocês já acompanharam em matérias Dava pra ser passadas. melhor. Essa desconformidade em anunciar o preço, publicizar o Nossa. preço maior, Eu cheguei, lindozinho aí. eu cheguei do vídeo pensando uma coisa e tô saindo do vídeo pensando outra, cara. Meu Deus, deixa eu deixar o like. Meu Deus do céu. O PROCON, ele vai lá, você, pessoense, Cara, isso... olha, Nossa, isso me tira deixa foto incomodado, velho. e faz a Esse cara denúncia. tá- O PROCON, ele vai em loco fazer isso. Então, seja o repórter, como eu também sou consumidor, seja você pessoense, constatou irregularidade, o PROCON, muitas das vezes, ele já falou a respeito do número. Eu vou até Pessoense chamar, não, Júnior, João Pessoa, vem cá, né? qualquer pessoense. Ele pode chamar vocês em loco e Faz vocês vão favor, constatar né? se há irregularidade ou não. Então não tem nada a ver com direcionamento. Então qualquer pessoense, qualquer consumidor, ele pode ligar para o PROCON para fazer a situação no momento ou a questão da fazer a fiscalização. Exatamente, qualquer consumidor daqui de João Pessoa, seja de João Pessoa ou não, mas mora e resida aqui, que se sentir lesado, que acha que algo está errado, nos contacta imediatamente. A gente está aqui de plantão, como aqui a nossa fiscalização está, para vir logo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo a fiscalização nos postos aqui da capital, mas esse em específico foi uma denúncia, né? Como a gente explicou para o proprietário aqui, que não é algo direcionado. Ou ele mesmo sabe, foi feita uma notificação, foi dado um prazo de 72 horas para se adequar, já se passaram pela boca dele mesmo, ele disse mais de 20 Exato. dias, e a placa não foi adequada. Então, nesse caso, o PROCON tem o dever, não é só querer, é o dever. Seria até a omissão do PROCON em não fazer isso. Crime de prevaricação, né? Eu não posso chamar mais prevaricar. Aqui a gente tá verificando a irregularidade, houve a primeira visita, houve a notificação, agora a gente precisa autuar como foi feito. E aí, claro, ele vai ter o prazo para apresentar a defesa dele, né? Vai ser garantido a ampla defesa e o contraditório, mas o processo vai seguir, a autuação tá feita. Essa questão das fiscalizações, vocês também têm autonomia? É uma dúvida que surge em fazer fiscalizações avulsas? Não, hoje a gente vai sair fazendo fiscalização para ver se existe alguma desconformidade, coisa parecida, ou vocês só vão se tiver denúncia? Não, o PROCON pode fazer a fiscalização de ofício, né? Quando a gente planeja uma operação, quando a gente vai para as ruas, ou quando recebe uma denúncia. Nesse caso de hoje, foram os dois, né? Havia uma programação já para fazer essa fiscalização nos postos com relação à Nesse caso aqui, publicidade. 15 dias já? Isso, havia já uma programação e, coincidentemente, ontem, quando finalizamos a programação, recebemos a denúncia. Então são duas situações aí que Isso, colocou o posto isso. nessa situação. Então assim, que escolheram para falar a verdade, né? Porque se a denúncia tivesse chegado ontem, mas se ele já tivesse se adequado e chegado Não teria hoje, problema nenhum, não né? Teria problema nenhum. Então é isso. Como eu disse anteriormente, todas as situações estão postas para vocês. Vocês conhecem o nosso trabalho, sabem que tudo vai na íntegra. Então vocês viram se eu recebi, se ele recebeu, quem foi que recebeu. Vocês vão conhecer todas as partes e julguem vocês. Não é... Quem é o posto Ipiranga? A palavra não é excedeu. A palavra não é excedeu. Vamos dizer, para não ficar tão chato, você agiu de uma maneira errada, da forma que você falou com ele, deixando ele mais na parede que ele já estava acuado, e assim, ele fez uma denúncia, Carlos Santos, ele fez uma denúncia para você, e para o nosso amigo ali também. Então, ele fez uma denúncia, entendeu? Se ele tivesse muito errado e tipo, com gasolina adulterada ou carvão adulterada e não respondesse, né? Então, com certeza ia fechar o posto e ele ia ser preso, ia chamar a viatura e ia ser preso. Então ficou aquela sensação de impunidade. Eu entrei aqui no vídeo pensando uma coisa e tô saindo com outra ideia, sabe? Fiquei com dó do dono do posto. Se tá certo, se tá errado, não sou eu aqui que vou falar. Não tá se errado, fui não. eu, o safado da história, né? Como vocês sabem, né? Em outras reportagens, Não, mano, a gente já isso sofreu aí- diversas vezes. O cara tá Agressão, detenção. E é isso que a gente enfrenta na luta pelo direito. Olha, Então,
Eu confesso que o Carlos Santos já passou uns apuros tensos. Mas é porque ele tá começando. Gente, o Ben Mendes no começo, ele sofreu muito. Porém, assim, o Ben Mendes, você já percebeu que era um cara que ele lê muito, ele estuda muito, ele sabe o que falar. A postura dele é diferente, entendeu? Mesmo o Carlos Santos, ele tem uma postura também, você pode ver que tem. Porém, como eu disse, o sorriso dele, quando o cara tava falando uma coisa muito séria, entendeu? Quando ele sorriu, o cara tava falando uma coisa muito séria. E ele não filtrou a denúncia. Eu acredito que se fosse o Ben Mendes, ele filtraria essa denúncia aí. E ele ia falar, no mínimo, para o dono do poço fazer a denúncia na corregedoria. Isso. Então, é isso. Júnior, vou até lhe fazer uma pergunta pessoal. O senhor, quanto consumidor, o que é que o senhor tem visto aqui dentro de João Pessoa, essas situações? Está sendo corriqueiro, não está sendo corriqueiro? Como é que está sendo aí? Quanto consumidor? Isso traz um sentimento de frustração? A gente, quando encontra irregularidade, ninguém gosta de encontrar irregularidade, de autuar, de fazer uma interdição. Nós também somos seres humanos, Sim. né? A gente se compadece com a situação de quem está do outro lado. Mas é o nosso trabalho, então a gente tem que fazer. A João Pessoa tem crescido muito, a população de João Pessoa tem crescido bastante. Muita gente vindo de fora morar aqui. Exato. E, consequentemente, com o aumento da população, aumenta o comércio e aumenta também os problemas das relações de consumo. Nossa. Então, a gente tem recebido muita reclamação, mas a gente também tem atuado muito nesse sentido, fortalecendo tanto a equipe. Nem ele conseguiu responder, cara. Que pergunta é essa? Nem ele próprio conseguiu responder. Eu falei assim, como assim ele tá perguntando a minha opinião como se eu fosse um morador, beleza. Porém, assim, eu sou um agente da fiscalização. Então, lógico que ele não vai deixar nada passar, nem tudo que ele vê de errado. Inauguramos uma sede nova com mais estrutura para receber o consumidor. Então a gente está se preparando para poder garantir ao máximo possível que o direito do consumidor seja cumprido aqui na nossa cidade. Então, a demanda, querendo ou não, aumentou. Né? E as irregularidades automaticamente também. Imagina se ele falasse assim, não, eu como consumidor, assim, eu tô passando em vários postos e tô vendo que tem vários postos que estão com gasolina adulterada, vários postos tá com o preço também tá errado. E assim, eu tô vendo que tem vários postos. Aí não, né, cara? Aí não. Ele foi muito inteligente. Ele foi muito inteligente na hora de responder, porque ele já mandou assim, não, eu e minha equipe a gente está trabalhando sempre para quem mora aqui, assim, saber que a gente está fiscalizando, e para quem também vem de outra cidade para cá, para morar aqui em João Pessoa, saber que aqui também tem uma fiscalização rigorosa, para não ocorrer esse tipo de problema com o consumidor. Esse cara é fera. Elas aumentam, né? Também. Então é isso, a audiência da Ronda do Consumidor, né? Os ânimos foram lá em cima, a gente, claro, tenta manter essa postura, né, jornalística, porque nosso papel aqui não é atrás de confusão de forma alguma. Nossa vinda aqui é justamente reportar fatos e ver se adequou, se não adequou, se não, felizmente, é a atuação, como no caso. Exatamente. E o consumidor que tiver qualquer... Obrigado. Deixa a sugestão aí de vídeo. Valeu.